Olá, queridos amigos da Casa do Caminho, queridos amigos da doutrina espírita. Estamos aqui mais uma vez hoje para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6, mas antes de tudo, antes de nós iniciarmos o estudo, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, nessa tela, que estão aí as orientações para nós podermos dar início à campanha de Natal. Então, nós temos esse lindo cartaz que a nossa casa produziu, que nos concita a entrarmos no espírito de Natal, no espírito de colaboração, de caridade, e podermos, então, colaborar com a nossa casa, colaborar com os nossos assistidos. Como diz o texto, o trabalho presencial voltou, o número de assistidos aumentou, e então nós contamos novamente com a boa vontade de todos. A Bolsa de Natal fica no valor de R$ 270, que podem ser depositados ou então realizado um Pix na conta da Casa do Caminho. E então nós contamos com todos que possam colaborar e que possam também divulgar para amigos, para parentes, para quem nós acreditamos que possa também colaborar com essa causa tão bonita. Então, estão aqui os contatos da agência para a qual nós devemos fazer o depósito, o Banco Itaú, aqui os contatos dos coordenadores do trabalho, a Paulinha, Fátima, Juliana e a Andréia, e deve, então, ser procurados os coordenadores e enviado um comprovante para que os coordenadores possam ter um controle, ter uma organização dessas doações. Então, vamos lá propriamente ao nosso estudo. Para nós, depois desse enlevo de lembrarmos dessa oportunidade que nós vamos ter de colaborar com o Natal dos nossos assistidos, vamos, então, mais ainda, reunir os nossos corações e mentes para o estudo dessa tarde. Como página de abertura, eu gostaria de ler aqui do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição número 5, que se chama Consegues Ir? E é relativa ao Vinde a mim, que Jesus nos falou e está no Evangelho de Mateus. Então, Emmanuel nos fala assim: o crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem um regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele, ir efetivamente para o Senhor. Aqui as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino, entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes.
Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais, aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos, pelo trabalho santificante, na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Já conseguimos? Já conseguimos ir? Jesus está dizendo, vinde a mim. Então, vamos unir nossos corações numa pequena prece, pedindo que Jesus nos intua, nos abençoe, que esteja conosco, junto aos amigos do plano espiritual, para nós podermos aproveitar essa oportunidade de estudo da melhor forma possível. Que seja em seu nome, amado Mestre Jesus, em nome dos amigos da nossa Casa do Caminho, da direção da Casa do Caminho, de toda a espiritualidade amiga que nunca nos falta, e, acima de tudo, em nome de Deus, que nós possamos, ao fim dessa pequena prece, darmos início ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo dessa tarde. Graças a Deus. Então, esse capítulo é o mais curto, eu acho, do Evangelho. Ele vem lá, o Cristo Consolador, então vem esse consolo depois do último capítulo que nós estudamos, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, depois da aflição, vem esse consolo. E o primeiro item se intitula O Jugo Leve, e é uma passagem de Mateus, né, no capítulo 11, que é referente, é essa mesma passagem sobre a qual nós lemos aí a lição no Fonte Viva, né? É o Vinde a mim, em que Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Lá embaixo na nota, a tradução, não, a explicação do termo jugo como opressão, autoridade, domínio e sujeição. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Olha o conselho. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a explicação no item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro. Quem traz para nós? Nós somos privilegiados, estudantes que somos da doutrina espírita, que nos traz essa clareza. A confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Cristo veio nos trazer a lei de amor, a lei de Deus, do Deus amor. Entretanto, sobre aquele que nada espera após essa vida, se um materialista que acha que acabou, que morreu, acabou, não vai esperar nada, ou se duvida, né, se lhe falta a fé, as aflições tornam-se muito mais penosas, porque não há esperança. Não há esperança que venha diminuir essa aflição, né? Eis o que levou Jesus a dizer, vinde a mim todos vós que estáis fatigados e eu vos aliviarei. Mas Jesus colocou uma condição para assistência e felicidade. Essa condição está na lei que ele ensina.
Seu jugo é obediência a essa lei. Por isso, nós podemos, de uma certa forma, pensar nesse consolo como também um desafio, porque para nós termos esse consolo, nós vamos precisar da nossa fé em Jesus, da nossa fé em Deus, porque com essa certeza é que nós vamos, então, encontrar o prêmio do consolo. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei. Que lei? A lei que Jesus nos trouxe, a lei de amor. Esse jugo é leve e essa lei é suave, porque o que eles impõem? O que essa lei impõe? Essa lei impõe amor. Por isso, é leve. Amor e caridade. E aí, no item 3, o nosso texto vem nos falar do Consolador prometido. E então vem uma passagem de João, no capítulo 14, 15 a 17 e 26, que diz assim: se me amais, observai os meus mandamentos. Essa passagem está na ocasião da última ceia. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, porque é um outro, porque Jesus era o Consolador. Ele vai enviar um outro Consolador que fica eternamente conosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e porque não o conhece. Nós não tínhamos condição ainda, né, de conhecer. Vós, porém, o conhecereis porque ele ficará convosco e estará em vós, está dentro de nós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, ou como algumas pessoas dizem que é a tradução correta, é Santos Espíritos, ou Espíritos Santos, que meu Pai enviará em meu nome e vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Porque na ocasião que Jesus veio, que Jesus exemplificou e que Jesus ensinou, nós ainda não tínhamos condição, ainda não temos, mas temos agora essa facilidade, essa ferramenta fantástica que nos ajuda a esclarecer. E o item 4, então, uma explicação nessa passagem, Jesus promete um outro Consolador. É o Espírito de verdade que o mundo não conhece ainda porque não está em condições de compreendê-lo, não estava, né? E que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, para nos avivar o que o Cristo falou. Portanto, se o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é porque Cristo não pôde dizer todas as coisas. Primeiro, porque nós não estávamos preparados na ocasião, depois também por causa da perseguição, né, a Jesus, aos seguidores de Jesus. Então, ele usava metáforas em dupla razão para conseguir alcançar as pessoas que o estavam ouvindo, porque ele falava através de exemplos práticos da vivência, né, do concreto, da vivência concreta de nós que estávamos lá na ocasião, e também porque, como havia essa perseguição, não podia ser falado abertamente o que nós precisávamos. E também nós não íamos ter ainda, né, se já está difícil agora, né, mas o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, porque o Cristo não disse todas. Se ele vem fazer lembrar o que Cristo ensinou, é que as suas palavras foram esquecidas. Como a gente esquece a cada segundo? Nós sabemos, nós aprendemos, nós estudamos, mas nós não podemos deixar nem um segundinho, porque senão a gente tropeça. Nós precisamos o vigiar e orar. Nós precisamos estar atentos a cada atitude, a cada pensamento, a cada ação nossa, porque senão
o simples, amar a Deus amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, fazer ao outro o que nós gostaríamos que fosse feito a nós, simplesmente isso é difícil para nós, no dia a dia, seguirmos mesmo com o coração, com fé. A gente ainda escorrega muito. Nós estamos aqui para lutar contra o nosso egoísmo, contra as nossas más tendências. E o Espiritismo é essa excelente base que nos ampara nessa luta, que nos consola. Então, o Espiritismo vem na época determinada, cumprir a promessa do Cristo. Essa consolação nem sempre é o que a gente... Porque a gente é imediatista. Então, a gente quer... Consolar não quer dizer que vai acabar com o sofrimento. A gente passa o que a gente precisa passar para crescer, para se desenvolver. Nós precisamos passar os obstáculos, os desafios, e a lei é de progresso. Então, com certeza, nós estamos melhores agora, nós estamos no melhor ponto que poderíamos ter alcançado. Isso já é um consolo. Então, mas não é acabar, como a gente, na hora que passa por um sufoco qualquer, a gente quer que acabe aquilo, que acabe aquele sofrimento. E, na verdade, não é o que a gente precisa. O que a gente vai passar é o que a gente precisa, porque Deus é sabedoria e justiça supremas. Mas esse consolo é um antídoto contra o desespero. É ele que não nos deixa desesperar. É ele que nos fortalece para que nós possamos superar a nós mesmos, superar as nossas dificuldades e progredir. E Jesus, então, o Espiritismo vem na época determinada a cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside ao seu estabelecimento. Ele relembra aos homens a observação da lei. A lei é suprema. A lei é única. A lei não pode ser revogada. O Espiritismo vem abrir os olhos e ouvidos, pois fala de forma clara. O Espiritismo nos fala de forma muito clara, para que nós possamos, sem alegorias. Ele retira o véu que foi deixado propositadamente sobre certos mistérios. Não há mistério. Não há mistério. Nós sabemos que não há mistério. Então, ele vem trazer uma suprema consolação. É esse antídoto contra o desespero. Ele não deixa que a gente caia em desespero. Ele não deixa que a gente enfraqueça na luta. Ele nos ampara. E Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas alguém pode se achar feliz por sofrer se não sabe por que está sofrendo? Mas o Espiritismo nos explica. O Espiritismo nos traz, nos demonstra que a causa dos sofrimentos está nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem resgata os erros do seu passado. Ele mostra o objetivo dos sofrimentos. Então, ele explica, ele clarifica, e assim, por isso eu falei em desafio, é um desafio para nós aceitarmos o obstáculo, aceitarmos o sofrimento, mas nós temos esse amparo, esse consolo. A gente vai obter esse consolo na medida em que a gente tenha essa fé, essa crença de que nós estamos realmente sendo amparados. A responsabilidade é nossa, nós construímos o nosso caminho, nós somos artífices da nossa existência, mas nós temos sempre o amparo. Ele mostra o objetivo dos sofrimentos, porquanto eles são como crises salutares que trazem a cura. É o que nós precisamos, senão nós não teríamos que passar pelo sofrimento. O homem compreende, então, que precisa de passar por aquilo, através do Espiritismo. O Espiritismo dá uma fé inabalável no futuro, nas existências, na imortalidade. Nós vamos tendo sempre a chance e vamos tendo
a possibilidade de abater as nossas dívidas e de vê-las mais palatáveis, para que nós consigamos, através mesmo do consolo, nós conseguimos fazer esse caminho, trilhar esse caminho com mais facilidade. Assim, o Espiritismo proporciona o que Jesus disse sobre o Consolador prometido: conhecimento dos fatos, não há mistério, não há coisas impossíveis. O conhecimento dos fatos, que faz com que o homem saiba de onde veio, para onde vai e por que está na Terra. Retorno aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé. Essa é a consolação, pela fé e pela esperança. Aí nós temos nos outros itens, de 5 a 8, as instruções dos espíritos que são trazidas pelo Espírito de verdade. Então, o Espírito de verdade nos fala que vem trazer a verdade e dissipar as trevas. O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade, o Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai e se extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade, porque nós nos deixamos muitas vezes nos levar pelo materialismo, já que estamos imersos na matéria, mas sabemos que não podemos nos deixar levar, fazer com que a matéria seja a maestra da nossa vida, ou a mestra de nossa vida. A nossa elevação, a nossa verticalização é fundamental, e o Espiritismo nos ajuda nesse sentido, dessa compreensão. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, e ele fala: orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Ele fala, então, da continuação da vida, desse ciclo de encarnação e reencarnação a que nós estamos sujeitos. Sinto-me cheio de compaixão, diz o Espírito de verdade, pelas vossas misérias. Mas ele nos fala: acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, as utopias e as verdades. Nós temos que ter o discernimento e bom senso de ler tudo, de receber tudo, mas fazer a nossa triagem de acordo com o bom senso, de acordo com a orientação da casa. Nós temos sempre quem nos oriente e nós, então, precisamos estar ligados nessa orientação que nós temos. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, amai-vos e instruí-vos. É o que é o mais importante. Trabalhadores, arai o vosso campo, recomeçai no dia seguinte. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos corpos, mas vossas almas não são esquecidas, e eu, divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Nós estamos sempre amparados. Ele fala que ele se refere a Kardec como meu apóstolo, e meu apóstolo vos ensina: bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, para um dia vos lançardes livres e felizes no seio daquele que vos criou frágeis, no seio de Deus. Ele diz que é o grande médico de nossas almas, e é o grande médico de nossas almas. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. Quem pode fazer isso? Por meio de quem nós conseguimos isso? Por meio dessa doutrina bendita que nos ajuda, dos nossos guias, dos nossos mentores, que estão sempre a postos para nos amparar. Basta que nós estejamos ligados numa boa sintonia.
que nós sintonizemos numa boa estação, que nós consigamos elevar o nosso pensamento para que os nossos atos sejam resultados de pensamentos positivos, no sentido do amor e da caridade, no sentido de ajudar. Se nós estamos ajudando a alguém, os nossos problemas automaticamente diminuem, porque o nosso foco é mudado. Nós deixamos de ter esse egocentrismo, nós deixamos de sofrer, de só olhar para os nossos sofrimentos. Nós vamos projetar, nós vamos mudar o nosso ponto de vista, nós vamos olhar o próximo. E com esse foco, essa ajuda, nós vamos minorar os nossos sofrimentos. E a coisa que eu acho que resume esse item 8, que é o fundamental nesse nosso estudo, as duas palavrinhas, que resumem isso que nós estamos dizendo, o devotamento e a abnegação. Usai, pois, como divisa, quer dizer, como lema, como diretriz, essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes. Isso nos fortalece, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos proporciona a tranquilidade de espírito e a resignação. Resignação para atravessar com tranquilidade, com fé, com calma, com harmonia interior, os obstáculos, tendo a certeza de que eles são na medida que a gente precisa. O sentimento do dever cumprido nos proporciona a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração trabalha melhor, a alma se acalma. E o corpo não sofre mais desfalecimentos, visto que quanto mais o espírito é profundamente atingido, quanto mais nós nos elevamos, através de quê? Através da caridade, da ajuda, da cooperação, do amor, enfim, quanto mais nós conseguimos mudar esse nosso ponto de vista egóico, nós vamos atingir mais o espírito, que é isso que ele fala aqui, quanto mais o espírito é profundamente atingido. Visto que quanto mais o espírito é profundamente atingido, mais o corpo sofre. Se nós abrimos a guarda e deixamos o nosso espírito ser atingido, quer dizer, se nós baixamos a nossa sintonia, se nós nos entregamos ao sofrimento, nós estamos atingindo o espírito. E quem vai sofrer? O corpo, esse sofrimento, essa doença, essa disfunção vai se revelar no nosso corpo físico. Então, vamos nos apegar a essas duas palavrinhas tão importantes, devotamento e abnegação. E vamos nos apegar a essa doutrina que nos ampara tanto e sempre. Um abraço a todos, muito obrigada, e vamos estar sempre, sempre gratos pela oportunidade de estudo e pela oportunidade de conhecimento dessa doutrina que tanto nos ampara. Graças a Deus.